Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais, eu vou comentar com vocês aquelas publicações que eu sigo de forma periódica, abrindo com a segunda edição de Gon, de Masashi Tanaka, publicação da editora New Pop, série vencedora do Prêmio Eisner. Eu já fiz uma resenha específica da primeira edição. Eu resolvi colecionar esse mangá, que se não me engano são 4 ou 5 volumes, por conta da arte do Masashi Tanaka. Em termos de roteiro, sinceramente eu fiquei um pouco decepcionado. São histórias aleatórias, meio malucas, que envolvem este pequeno dinossauro que parece ter capacidades além do normal, do que a gente consideraria, né, caso existisse realmente um filhote de dinossauro dentro da realidade ali da selva, das florestas e assim por diante. Primeiramente eu vou falar da arte, que é realmente um espetáculo. O Masashi simplesmente é monstruoso na hora de desenhar. Muitos detalhes por página, a narrativa dele é excelente. Conforme vocês estão vendo, não tem textos. Então, é um quadrinho mudo que, sinceramente, a arte consegue demonstrar tudo que você precisa sem qualquer balão de pensamento, caixa de texto ou qualquer coisa nesse sentido. A expressividade que ele coloca nos animais, sem ser algo cartunesco, realmente chama muito a atenção. Nós temos aqui capítulos fechados que vão do 9 ao 14. Os dois que mais me chamaram a atenção é Gon solta fogo pelos olhos, Gon vai buscar cogumelos, que aí ele entra num aspecto meio lisérgico, sabe? Aquela coisa de você comer cogumelos e ficar meio doidão, exatamente isso, e Gon viaja pelo deserto. Cada história ela é fechada, não tem exatamente um segmento. E aí que a gente vai entrar em algumas maluquices propostas pelo Masashi Tanaka, que é basicamente colocar alguns animais fora do seu ambiente. Essa primeira história, por exemplo, ela aparentemente se passa lá no Amazonas, e aí que você tem alguns afluentes e tal, e aí começa a surgir golfinhos, umas coisas meio malucas aqui, ainda que você tenha esses rios desaguando no mar. Eu achei que ficou um pouquinho fora do que você espera dentro do habitat, né, dos animais ali da Amazônia. E nas outras histórias também, você tem animais, ó, aqui que eu falei dos golfinhos e tal, você tem animais totalmente fora do seu habitat natural. Mas não é algo que vai comprometer a história. Ó, a baleia aqui também. Aí nós temos a segunda história que eu achei bem interessante, que parece um chacal que está caçando, ou é um cão do mato, enfim. E o Gon, ele está sempre do lado da presa. Então ele acaba frustrando as ações desse predador. Só que, por outro lado, esse predador precisa alimentar os seus filhotes, que é mostrado inclusive na abertura desse capítulo. Olha aqui como ele consegue dar expressividade para os animais. Isso é sensacional, realmente, tá? Aí você tem a história dos cogumelos aqui, ó, que é toda malucona. Eles vão encontrando cogumelos e vão devorando, assim, parece serem insaciáveis. Aí nós temos a história do deserto, que eu achei também muito interessante. Deixa eu mostrar mais aqui. Onde você tem, por exemplo, um furacão ali no deserto, uma coisa meio maluca. E aí sobram alguns animais que vão tentar seguir uma jornada em busca de água. Esta edição, particularmente, o volume 2, eu achei melhor do que o primeiro volume. Artisticamente eles estão nivelados, é uma arte espetacular em ambos, mas em termos de história eu senti uma evolução nesse segundo volume aqui.
Então assim, não vá com muita expectativa em termos de história em si, mas a arte com certeza compensa qualquer coisa. O próximo mangá, The Killer Inside, volume 4, publicação da editora Panini Comics. Quem gosta de mistério, suspense e uma pitada de terror, vai curtir The Killer Inside. Eu já resenhei o primeiro volume fazendo um vídeo específico e depois venho comentando The Killer Inside justamente nesse quadro do canal. Vai até o volume 9, se eu não me engano. Nós temos aqui uma história que realmente é bem intrigante, que tem várias reviravoltas. Esse quarto volume aqui, ele vai ser dedicado a um mistério envolvendo a Kyoka, que é a namorada do protagonista, que é o Eiji. Ele que tem, e aí me desculpe se você não está lendo a publicação, eu vou ter que dar um spoiler, ele tem uma dupla personalidade que é o Biichi. Ele começa a desconfiar das ações da Kyoka, né? Além de estar preocupado com essa personalidade que toma a frente e faz algumas ações que ele não se recorda. E ele vai tentar desvendar o passado da sua namorada. E aí nós vamos ter uma surpresa daquelas bem impactantes. É um mangá realmente muito bacana. Quem gosta desse gênero é um prato cheio. Eu considero um dos melhores mangás que você pode ler na atualidade, que está saindo aqui no Brasil, principalmente deste gênero, né? De suspense, com mistério, com algumas mortes mais pesadas, envolve aí assassinatos. E a história da Kyoka realmente é pesadíssima. Trabalho artístico bem competente. Nada assim de grande destaque, mas cumpre o seu papel. E no final da história tem uma cena ali, galera, que com certeza já cria uma expectativa para o quinto volume, para ver qual vai ser a reação do Eiji, o protagonista da história. Agora vamos de Golden Kamuy volume 23, publicação da editora Panini Comics. É um mangá que eu gosto, ele tem ali um arcabouço cultural bem interessante com relação às tradições dos indígenas japoneses, só que a série eu acho que está se alongando demais. Ela já foi finalizada, se eu não me engano, no volume 32, então ainda faltam mais 9 para eu ler. Apesar de eu gostar de toda essa jornada, eu acho que ela podia ser encurtada um pouco mais. Basicamente, nesse volume nós vamos ter novos personagens surgindo, inclusive um garoto meio psicopata, assim, ele é bem obsessivo e mostra o passado dele, uma disputa que ele tinha com um colega, o seu treinador, e eles acabam se reencontrando. Tem também um soldado que acaba ficando preso ali, né, numa decisão sobre trair, né, o imortal Sugimoto, que é o protagonista da história, por conta da companheira dele que está grávida e está sendo feita refém. O lance também, galera, é que essa publicação traz muitos personagens, o que acaba até mesmo confundindo o leitor. Se você fica um tempo sem ler a publicação, como é o meu caso, por conta dos vários mangás que eu leio, você fica, putz, mas quem é mesmo esse personagem? De que lado ele tá? Quais são os seus objetivos, as suas ambições e tal? Então isso acaba atrapalhando um pouco, mas ainda assim é um mangá muito bacana, que traz também algumas reviravoltas. O Sugimoto, ele acaba se perdendo da sua fiel companheira, a Shirpa, que é uma espécie de coprotagonista da história. Ela é a única pessoa que pode desvendar, né, o mapa que vai levar aquela mina de ouro. Então ela está sendo perseguida por várias frentes. E o Sugimoto, ele acaba se perdendo e aí ele precisa sobreviver num frio absurdo. E ele consegue justamente por aprender as técnicas de sobrevivência com a Shirpa, né? Que é uma indígena japonesa. Mais uma vez a gente vai ter bastante ação, algumas mortes aqui,
Personagens muito interessantes. Isso é bacana porque o roteirista ele consegue trazer uma importância de cada personagem que ele vai apresentando dentro da trama. São personagens realmente que o leitor se importa ou acaba se odiando, né, esse personagem pelas ações que ele tem. E é um mangá realmente muito bacana. Então fica a dica para vocês, apesar de eu achar que ele é um pouquinho longo demais, poderia ser encurtado. Mas fica a dica de Golden Kamuy para vocês. Para finalizar, vamos com o superestimado Hokuto no Ken volume 12, publicação da editora JBC. Mas Fernando, se você acha tão superestimada essa publicação, por que você continua lendo e comprando? Galera, na verdade, eu comprei em promoção uma grande leva de Hokuto no Ken. Acho que já está no volume 17, 18, e eu comprei, né, numa promoção, então eu tenho as edições para ler. Quem sabe, chegando aí mais próximo do que eu já tenho, eu realmente pare com a publicação, mas provavelmente vai estar perto do final, e aí fica aquela dúvida, né? Continua mais um pouco só para terminar a coleção, ou para e aí vende, ainda vou me decidir sobre isso. O problema dessa publicação, ou melhor, dessa série, é que cada volume ele parece uma autorrepetição, só muda o adversário do Kenshiro, que é o protagonista da história. Então você vai ter todo aquele lance de sentimentalismo, mostra o passado do personagem, e aí o Kenshiro, com toda a sua fodice, consegue superar esses adversários e assim por diante. Nesse volume, o Kenshiro vai enfrentar alguém que, pelo menos dentro da série, é realmente nivelado com ele, que é o Falco, que é o representante do Gento Koken. Basicamente, tanto o Kenshiro, que representa o Hokuto Shinken, eles carregam a estrela protetora do Imperador Celestial. Então, realmente, são dois combatentes que vão ali provar, né, quem é eventualmente o mais forte entre eles. O lance é que as motivações do Falco para estar protegendo ali o vilão da história não são exatamente convincentes, não é algo que você fala, não, aqui realmente ele está, né, tomando a decisão de enfrentar o Kenshiro por conta de um motivo realmente muito nobre. É uma coisa, sabe, tão aleatória, sinceramente não me convenceu. A arte é realmente bem bacana. Eu gosto principalmente quando tem algumas páginas coloridas com esse vermelho aqui, acaba dando um destaque. Como eu disse, é uma arte interessante, tem algumas mortes bem cabulosas, né? Mas é aquele típico mangá, ainda que seja, obviamente, um dos pioneiros, que poderia ser bem mais curto. Acredito que, por conta do sucesso que teve na época, a publicação foi sendo esticada, né? Considerando, né, o tipo de abordagem que é feito em cada um dos volumes, com essa repetição, eu acho que a publicação poderia, com certeza, ser cortada pela metade. Mas de qualquer forma, eu vou ainda me decidir se eu continuo ou não, né, com a coleção de Hokuto no Ken. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Coloque aí o que vocês acharam dessas publicações, caso vocês estejam seguindo. Um abraço para todos e fui!